Gente, boa tarde, good afternoon, bom dia, good morning, né? Para quem está assistindo essa aula pela manhã, essa aula é a segunda aula da sequência de aulas do sexto ano, tá? Tanto o sexto ano matutino quanto o sexto ano vespertino de língua inglesa. Para quem não se lembra de mim, ou não me conhece, eu me chamo Fernanda, teacher, né? Fernanda. E os meus alunos normalmente me chamam de Mrs. Queiroz. Inclusive, alguns se lembraram disso, que eu fiquei super feliz, né? De tanto tempo que a gente está longe, né? Alguns alunos se lembraram de que eles me chamam de Mrs. Queiroz. Então, de maneira formal, enfim, né? Como nos países falantes de língua inglesa, a gente chama o professor pelo sobrenome, tá? Os meus alunos também me chamam assim, tá? É uma maneira de a gente também trabalhar um pouco com a questão cultural da língua, né? Não trabalhar língua pela língua, mas falar um pouco de cultura, um pouco de sociedade, um pouco de outras questões, tá certo? Bem, essa é a nossa segunda aula. Se você não assistiu a primeira aula, ela está disponível, tá lá como aula 1, sexto ano, lá no Google Sala de Aula, e eu acho que nos grupos de WhatsApp, no Facebook da escola, né? Tá lá, é só procurar. Aula 1, inglês, sexto ano, porque tem do sexto e tem do sétimo ano. E quem tá no Google Sala de Aula é só entrar na sua turma, na parte de atividades, na parte de cima, tem uma mural, atividades, é só clicar em atividades, língua inglesa, né? Inglês, tem meu nome lá, Fernanda e tal. E é só clicar lá em atividades que vocês terão essa atividade lá, essa aula lá, tá certo? As duas aulas são aulas que têm a minha voz. Hoje tem a minha imagem, né? Eu resolvi fazer um vídeo, né? Para que a gente se reconecte, né? Porque é tanto tempo que a gente não se vê e a gente começou a fazer um trabalho tão bacana, né? Mas infelizmente, enfim, são coisas que acontecem, né? Ninguém imaginava que íamos viver o que estamos vivendo agora, né? Uma pandemia, enfim. E aí acabou, né? Que as aulas ficaram assim. Mas tudo bem. O que importa é que a gente pode, né? E deve, né? Compartilhar conhecimentos, mesmo à distância. Então estamos à distância, mas ao mesmo tempo estamos juntos, estamos unidos aqui, tá certo? Bem, na aula passada nós vimos alguns conteúdos, então se você não assistiu a primeira aula, Nadinha, volte, pause essa aula, volte para a primeira, assista a primeira aula e depois venha para essa, porque se você assistir essa aula, você não vai entender do que eu vou falar. Quer dizer, provavelmente vai, porque está super fácil. Eu estou pegando leve com vocês, café com leite, né? Está super fácil. Por que está super fácil? Porque a gente está retomando conteúdos, vocês estão distantes de mim, eu não tenho como estar ali cara a cara para tirar dúvidas com vocês, embora eu esteja à disposição sempre olhando para tirar dúvidas, mas enfim, não é a mesma coisa, né? A gente sabe, tá bom? Então, vamos lá, tá? Eu vou mostrar aqui uns slides para vocês, tá certo? E é isso, eu gostaria que vocês acompanhassem a aula, tá certo? Em alguns momentos eu vou pedir para vocês pausarem a aula, outros momentos eu vou pedir para que vocês voltem, enfim, a depender de sua necessidade. Então, se você não entendeu alguma coisa, você pausa, volta e aí faz o que tem que fazer, tá bom? Na aula passada, eu trabalhei um pouquinho com o que a gente já começou a trabalhar lá antes de março, né? Que foi com introductions, né? Na aula passada, eu explico o que significa esse termo, introductions, tá? E hoje eu vou mostrar com um pouquinho mais de afinco aqui sobre isso. Então, quem não lembra, tá? Vai lembrar agora, tá bom? Vamos que vamos, né? Então, vamos lá. Então, aqui nós estamos na aula 2. Na aula 1, eu falei sobre introductions. Quem não lembra, ou quem não assistiu a primeira aula, essa palavrinha introductions enorme, significa, parece introdução, né, em português. Mas, na verdade, ela é um falso cognato, ou seja, ela parece uma palavra do português, mas, na verdade, não é aquela mesma palavra. Introduction significa apresentação, no caso de estou me apresentando para alguém, estou falando meu nome para alguém, estou falando de mim para alguém, isso eu chamo de introduction, tá certo? Essa é a nossa segunda aula, nosso segundo encontro, tá? Então, quem não assistiu, novamente, quem não assistiu a primeira aula,
para aqui agora, volta para a primeira aula e depois vem para essa aula aqui, tá certo? Então, na aula passada, a gente aprendeu a dizer o nosso nome em inglês. Então, aprendemos de duas maneiras, né? Eu posso dizer o meu nome em inglês, por exemplo, se alguém chegou para mim e pergunta, what's your name? Né? Algum gringo, você está lá no mercado modelo, está em algum lugar aqui em Lauro, e aí alguém chega para você, what's your name? Eu falo, sua mãe, que eu não te conheço, não. Você não vai xingar a pessoa, porque a pessoa não está te xingando, ela está perguntando o seu nome. Então, como é que você vai responder essa pergunta? Né? Há duas maneiras simples, rápidas e práticas de você responder essa pergunta. A primeira maneira de você responder é my name is e o seu nome. Então, por exemplo, no meu caso, sou Fernanda. Eu vou dizer my name is Fernanda. Ah, mas eu não quero falar my name is, que é muito comprido, né? Você pode responder de maneira bem mais simples. Você pode dizer I am Fernanda também, tá? Então, se eu sou Pedro, my name is Pedro. I am Pedro. Se eu sou Joana, I am Joana, ou my name is Joana. As duas maneiras estão tranquilas, estão corretas, tá? Eu ensinei as duas. E quando eu digo I am Fernanda, eu estou usando o pronome eu, né? I, de Fernanda, tá certo? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente aprendeu a dizer o nosso nome em inglês. Quem é que lembra como é que se diz nome em inglês? Né? Quem não lembra, vai levar um puxão de orelha, virtual. Nome em inglês é name, tá? Name. Hoje a gente vai aprender a dizer a nossa idade, tá? Como é que eu vou dizer a minha idade? A pessoa me perguntou a minha idade, que eu não sei como é, que vamos aprender hoje. E aí eu quero responder essa pessoa. Como é que eu vou responder essa pessoa? Né? Então, a idade em inglês a gente chama de age. Então, age significa idade, tá? Na próxima aula, a gente vai seguir essa sequência que eu vou mostrar aqui. Próxima aula, a gente vai trabalhar com o telefone, que em inglês é telephone, phone number, phone, tá? Em português, a gente nem usa mais o termo telefone, né? Tipo, qual é o seu telefone? Fala, que pessoa é essa? Que pessoa estranha, ela é do outro planeta. Telefone. Ninguém pergunta qual é o telefone, qual é o seu zap, né? Qual é o seu zap? Qual é o seu zap? Mas nesse caso aqui, qual é o seu telefone, seu telefone? Your phone number, né? Phone de telefone, number de número. Qual é o seu número de telefone? E depois dessa aula do telefone, a gente vai aprender como que a gente pergunta sobre a profissão e a ocupação de alguém e como é que a gente responde isso, tá? Ocupação e profissão em inglês nós chamamos de occupation, tá? Occupation. Então, nós vamos para a última aqui, né? Nós temos a nacionalidade também, que eu também, na sequência, são 1, 2, 3, 5 aulas, né? Nas quais eu vou ensiná-los a perguntarem e se apresentarem. Por isso que o nome da aula é Introduction, porque quando você se apresenta para alguém, você vai falar sobre sua vida. Você vai dizer, quem é você? Né? Quem é você na fila do pão, meu amor? Eu sou Fernanda, sou professora, sou brasileira, sou casada, sei lá, meu telefone é tal, minha profissão é tal, minha nacionalidade é tal, né? Você chegou num local, você precisa fazer um cadastro, uma empresa que você precisa falar inglês e para você ficar com aquela vaga, você precisa fazer aquele cadastro na empresa em inglês. Como é que eu faço para dar os meus dados em inglês? É isso? Então, a gente vai aprender pouco a pouco a fazer isso. E no final desses 5 elementos todos, que é o nome, a idade, aí, o telefone, a ocupação, a profissão, né, a nacionalidade, nós vamos fazer um mistura aí, festival de verão, vamos juntar tudo e aí vamos, né? Somos brocadores da galáxia, Brocation Boys and Girls, e aí nós vamos falar inglês aí, todas essas coisas. Então, quando finalizarmos pelo menos essas 5 aulas, vocês já saberão como vocês vão se apresentar, dizendo o nome, idade, telefone, ocupação e nacionalidade, tá bom? Vocês vão saber falar, vão entender as perguntas e vão também saber escrever sobre isso, um pequeno texto, né? Falando sobre você. Eu sou Fernanda, eu sou de Salvador, na Bahia, tenho tal idade, eu sou estudante, não sei o quê. Você vai conseguir falar sobre si,
né? O que é muito legal, porque você é um sujeito histórico, né? Todos nós fazemos parte da história, somos importantes para a história do nosso local. E precisamos entender que somos importantes e que, portanto, precisamos saber também contar da nossa história, falar de nossa vida, né? E por que não numa outra língua que vai me dar oportunidades, né? Que vai me dar o pulo do gato, que vai ser o diferencial na minha vida, no meu currículo, né? Que a gente sabe, a empresa vai contratar, se você fala inglês, já é um diferencial, é uma outra coisa, tá? Então, a gente começa do começo, como se diz, a gente começa do básico, que é isso, você saber se apresentar, dizer o seu nome, sua idade, ninguém começa falando tudo na língua. A gente começa com essas coisas essenciais e básicas que são super importantes, tá? Então, recapitulando aqui, nós temos, né? O nome, novamente, que é o nosso name. Por isso que a pergunta é, what is your name? What's your name? É o seu nome. A idade, que é a age. O telefone, que é o phone number. A ocupação, que é a occupation. E a nacionalidade, que é a nationality. No final, a gente faz, como eu falei, um mexidão com isso tudo, tá certo? Vamos para o próximo, né? Então, para esse momento, a gente vai revisar o que a gente viu na aula passada, tá? Para fazer essa atividade, vai ser necessário que vocês pausem a aula. Então, para responder, você vai pausar, responder e depois botar o play para ver qual é a resposta. Não adianta botar direto, porque não tem graça nenhuma, porque a graça é você acertar. Se você tiver um irmão, uma irmã, um primo, uma prima em casa com você, melhor ainda, vocês podem fazer uma competição para ver quem acerta mais, tá certo? Mas para funcionar, você precisa pausar, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas drills, tá? Tá, o que significa isso, drill? Essa palavrinha aqui de baixo, introductions, drills. Drills significam, são pequenas frases, pequenas estruturas da língua que a gente repete mudando um nome ou outro. É o mesmo modelo que você vai seguir, só que mudando um nome ou outro. Vou dar o primeiro exemplo aqui. Por exemplo, esse menino, essa menina, tá chavecando a menina, não sei o quê. O povo já pensa em namoro, né? Não pode ver a foto de menina, tá namorando. Gente, calma, não tem negócio de boy magia, de girl magia, não tem nada disso. Calma. Eles apenas estão se conhecendo aí, certo? Menina, essa menina, estão se conhecendo, tá? O nome da menina é Maria. Maria em português. Mas em inglês a pronúncia é Maria. Ah, então agora eu não sou mais Maria, eu sou Maria. Bem, só em inglês, né, gente? Menos, né? Menos. Mas se você não conseguir um negócio de Maria esquisito, eu gosto do meu nome é Maria mesmo. Então pode ser Maria mesmo, não tem problema, tá? Então, como é que essa menina vai responder? O menino perguntou o nome dela. What's your name? E ela vai dizer, eu sou Maria. Não vai dizer, meu nome é Maria, porque tem essa diferença, né? Meu nome é Maria, my name is Maria. Ela vai dizer, eu sou Maria. Como é que eu vou dizer isso em inglês? Quem lembra? Vou dar a resposta aqui, que é o exemplo, o modelo, o exemplo. Tá aí. I am Maria. Esse I aqui no começo, que parece um L, mas é um I maiúsculo sempre, mesmo no meio da frase, ele é maiúsculo, significa eu. E se diz I. A pronúncia é I. I am Maria. Então, o modelo é sempre o mesmo. I am. E você só vai mudar o nome. Vou dar o próximo aqui. O próximo é Pedro. Se o nome dele é Pedro, ele quer dizer eu sou Pedro. Como é que vai ficar isso em inglês? Pause agora. Pausou? Você vai responder, você vai pausar. Vai responder em inglês. E aí depois você bota de novo, ok? Vou dar um tempinho aqui. Então vai ficar Pedro. Como é que eu vou dizer eu sou Pedro em inglês? Vai ficar como I am. Vamos lá ver a resposta. I am Pedro. Vai ficar assim. I am Pedro. Vê que o I am não muda. Fica a mesma coisa, tá? Muito fácil. Segundo, essa moça bonita aí, que se chama Joyce. Ela está se apresentando. Eu sou Joyce, ou Joyce, né? Como a gente diz em português. Como é que eu vou dizer isso em inglês? Eu sou Joyce. Eu vou dizer o quê? Bota na pausa. Respondeu? Tem que ser honesto, hein? Bota na pausa para responder, para não pegar pesca. Pesca. Vou puxar a orelha com álcool gel, ó. Então, vai ficar como
isso em inglês, vamos ver como é que vai ficar a resposta. Vai ficar I am Joyce. Então, esse I, novamente, lembra que eu não falo I am, eu falo I am. Esse I, eu não falo I, eu falo I, que significa eu. Eu, I am, sou Joyce. Eu sou Joyce. Próximo, essas moças lindas conversando aí, né? Aí uma perguntou para outra, como é seu nome? What's your name? O nome dela é um nome que a gente tem muito comum no português, né? Que é Ana. Anna. Como é que eu vou dizer isso em inglês? Eu sou Ana, pausa. Anna. I am Anna. Não é? Próximo. E o último, esse é o último, tá? Paulo. Paulo é um nome muito comum, né? Na nossa língua. Paulo. Responde aí. Pausa. Responde. Respondeu? Não pescou, não? Como é que vai ficar? Falou aí? Falou aí bonitinho? Ai, e é para falar inglês dentro de casa, hein? Negócio de ficar com vergonha. Não tem ninguém para ter vergonha. Não tem colega para ver, não tem ninguém para ver, só é você, eu e a tela, que beleza? Vai ficar como? Vai ficar I am ou I am? Vai ficar como? I am. Então, I am Paulo, ok? Muito bem, very good. Para quem respondeu, good job, bom trabalho, tá certo? Muito bom, troféu joinha para você que respondeu, que foi certinho. Agora a gente vai voltar para a situação da primeira aula. Porque na outra aula, né, nós trabalhamos com esse diálogo aí, só que com outras perguntas, né? Nós já sabemos que o nome dessa moça aqui, a loira, é Sheila. O nome da outra moça, eu não sei, I'm sorry. Ela não falou ainda, ela tá muda. E essa moça é a secretária. Quem assistiu a aula passada sabe que elas estão na escola e que elas estão preenchendo uma ficha cadastral. E para preencher isso, para a secretária digitar no computador os dados das meninas, né, e elas anotarem e tal, ela está perguntando algumas coisas. A pergunta da aula passada foi qual era o nome, o primeiro nome, o último nome, essas coisas. A aula de hoje é How old are you? É o que a secretária está perguntando. How, H tem som de R, how old are you? E aí a moça, né, essa aluna, responde I am 14. 14 é o número, né? Que número é esse? É o número 14, né? Então, ela está dizendo que ela tem quantos anos? 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Então, você compreendeu a pergunta que a secretária faz a Sheila? Então, no seu caderno agora, você vai pausar a aula e vai anotar as perguntas e deixar uma linha de uma para a outra, certo? Você vai pular uma linha aí de uma para a outra. Então, esse cabelo aqui. Então, você vai pular uma linha de uma para outra. Você compreendeu a pergunta que a secretária faz a Sheila? Você vai responder sim, não, e vai dizer qual é a pergunta. Ah, ela perguntou de onde ela é, ela perguntou o nome da mãe dela, ela perguntou de que cidade ela mora, enfim, você vai botar. E segundo, para você, o que Sheila respondeu? Esse número 14 que Sheila respondeu se refere ao que? Ao número da casa dela, do apartamento onde ela mora, a quadra onde ela mora, né? É em relação a que esse 14, né? Então, pausem aí, copiem as perguntas e respondam no caderno. Não esqueçam de colocar a data. Então, por exemplo, a data de hoje que você está acessando essa aula, sei lá, dia 20 do 9. Você vai botar lá 20 do 9. Você vai escrever a data que você acessou. Lembrando que você tem que acessar as aulas na ordem. Porque se você não acessar na ordem, você terá dificuldades. Cada aula que passa vai ficando mais difícil, né? Ou mais complexo. Então, você precisa aprender as primeiras para chegar nas últimas, ok? As primeiras estão tranquilas, mas as últimas são mais complicadas, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que a secretária está perguntando? Então, você pausa, responde no seu caderno. Quando você finalizar, aí sim, você tira da pausa e a gente vai corrigir. Vamos corrigir? Vamos lá. Então, a secretária pergunta para ela, how old are you? Né?
Essa pergunta, how old are you, significa qual é a sua idade. Então, eu quero saber a idade de uma pessoa, eu pergunto, how old are you? Se alguém chegou para você, né, alguma pessoa de outro país e perguntou, how old are you? Ele não está te xingando, pasmem. Ele está apenas perguntando qual é a sua idade. Como é que você vai responder? Se em português nós dizemos, eu tenho 14 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 10 anos, não é isso? Só que em inglês é diferente. Em inglês eu não digo eu tenho 20 anos, 10 anos, 15 anos. Em inglês eu digo eu estou com tantos anos. Então, no caso dela, quantos anos ela tem? Que a gente já viu, tem 15 ou 16 ou 14? 14, né? Claro, muito fácil. Ela tem 14 anos. Só que ela não disse eu tenho 14, ela disse eu estou com... Perdão. Eu estou com 14 anos. Então, em inglês a gente responde assim. Eu estou com tal idade. Como é que eu respondo isso? É a mesma resposta, bem parecida com a do nome. Lembra quando eu digo assim, eu sou Fernanda, eu não digo I am Fernanda? Eu sou Paulo, eu digo I am Paulo. Não é isso? Parecido. Então, eu vou usar o mesmo I am. I am, eu estou. Então, peraí. I am pode ser eu sou, tipo, eu sou Paulo, I am Paulo. Eu estou com 10 anos, I am 10. Exatamente. Então, você veja que em inglês simplifica muito mais do que o português. Porque o português tem que dizer, eu sou fulano, eu tenho tantos anos. Em inglês não tem nada disso. Em inglês você pode dizer I am para tudo, para um monte de coisa. Então, se eu sei dizer que I am Fernanda, eu sou Fernanda, eu posso usar esse I am também para dizer a minha idade. I am, e aí você bota a sua idade. Então, por exemplo, se você tem 11 anos, 11 em inglês é 11, I am 11. Eu tenho, sei lá, 15 anos. 15 é 15. I am 15. Gente, é muito fácil. Sério. Né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É muito fácil, tá? Então, assim, não tem nenhum segredo. Tanto que essa aula é bem curtinha, porque é muito fácil. Não tem nenhum segredo, não tem nada demais, tá? Eu passarei para vocês essa aula, no final dela, vocês têm uma atividade para fazer, tá? Que é o que eu chamo de homework, que é dever de casa, tá? Tem um vídeo também, tá? Que eu coloquei aí na aula, que tem os números. Então, eu não lembro, a professora Fernanda falou lá os números na aula, meu Deus, mas, tipo, não lembro, né? Tá, normal, né, gente? Não tem como lembrar tudo. Então, o que é que você faz? Tem duas opções. A primeira é você assistir essa aula de novo e pausar na parte do número e assistir, ou você assistir o vídeo, porque esse vídeo que eu coloquei vai ter os números que eu estou abordando na aula de hoje. Então, esses números que eu dei hoje na aula, eles estão lá. Então, você quer gravar e você fica ouvindo, bota o fone lá, fica lá gravando, falando inglês e tal, né? Se sua mãe chegar para você, está xingando dentro de casa, mãe, eu tô falando inglês, essa minha, que coisa linda, coisa de manhã, falando inglês, coisa linda, né? Então, vai todo mundo sair daqui falando inglês. Speaking English. Então, vamos repetir? Eu vou falar, você vai pausar e vai repetir em casa, ok? How old are you? Beleza? How old are you? Repete aí. Repeat, please. How old are you? E a resposta? I am 10. I am 14. I am 11. Aí você vai responder de acordo com a sua idade. Então, o que você vai fazer nessa parte da aula? Tem um irmão em casa, tem uma irmã, tem um primo, tem sua mãe, alguém que você possa conversar lá em inglês. Bota sua mãe para falar inglês. Sua avó tá aí, bota sua avó para falar inglês. Todo mundo falando inglês. Speaking English. Todo mundo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a pessoa que está perto de você em casa, claro, né, gente? Com todos os cuidados. Se for uma pessoa que mora com você, ok, não precisa de máscara, porque a gente vive com a pessoa, mas se for alguém de fora que chegou na sua casa e tem que usar máscara, álcool gel, lavar a mão, todos aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Que a gente não vai se colocar em risco sem necessidade. Então, quem puder, quem tiver condições de fazer isso, né, por N razões, faz o seguinte: grava um vídeo, você falando esse diálogo com algum parente seu, tá? Ou sua avó, seu avô, sua tia, sua mãe, sua prima, quem vive com você, quem mora com você, tá? Quem tem a família grande, então é super fácil. Pega o irmão que se dá melhor, meu irmão é super gente boa comigo, me dou super bem, e aí vai treinar com seu irmão, com sua irmã. Inclusive, pode treinar as duas perguntas. A pergunta que eu ensinei na aula passada, quem não viu, volta lá na aula e vê.
E essa é a pergunta da aula de hoje. Então, você e seu irmão, você chega para o seu irmão e pergunta, how old are you? E seu irmão vai responder, I am, e a idade dele. E depois seu irmão pergunta para você, how old are you? E você responde, I am, e aí a sua idade. Ah, mas eu tenho 13 anos e eu não sei falar 13 em inglês. Ninguém nasceu sabendo, né? Então, parou aqui, nós vamos para a próxima parte da aula. Na próxima parte eu vou ensinar como falar os números. Então, quando eu estiver falando, que é o homework, o dever de casa, tá? Toda vez que eu botar essa palavra aqui, homework, significa dever de casa. O que você vai fazer? Eu vou ensinar esses números aqui, de 1 até 100, de maneira resumida para vocês, tá certo? Eu vou falar e dar um tempo de um para o outro. Aí, o que você pode fazer? Eu falei, você pausa, repete. Então, falei 1, você pausou, repetiu. 2, pausou, repetiu. 3, pausou, repetiu. 4, não lembro não. Volta ao vídeo, ou então assiste o vídeo do YouTube que eu coloquei aqui para vocês, tá? O outro vídeo que vai mostrar esses números aí tranquilamente, então vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Tanto para você, quanto para a pessoa, né? Se for assim, para sua avó, aí você chega para sua avó, ensina a idade dela, e aí ela fala, né? O seu irmão mais novo, bota o seu irmão para assistir o vídeo do YouTube para aprender tudo, né? Igual a você, tá bom? Então, eu quero todo mundo falando inglês em casa. Então, quem conseguir, faz o vídeo, tá certo? Coloca lá no Face, na página do Face, tá? Ou compartilha no WhatsApp com o pessoal da escola, né? Da gestão e tal, que aí eles passam para mim, né? Eu acho bacana a gente treinar um pouco, né? A gente só aprende aquilo que a gente treina. Você quer andar de bicicleta, se você não pega a bicicleta e anda, não tem como você aprender. Então, com línguas é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou começar. O número 1 aqui, o 1 é one. Veja que eu escrevo oni, mas eu falo one. 2, 3. Como é que faz esse som? Não é para cuspir sua mãe, seu pai, os seus primos, seu irmão, não. Coloca a língua entre os dentes e você vai soprar um pouco. Quando você botar a mão na frente da sua boca, você vai perceber que está saindo ventinho. Eu não tenho aqui um papel, mas se você tiver um papel em casa, você vai botar um papel na frente da sua boca. Se o papel mexer, significa que o som está correto. 3. Eu não tô com papel. Tem um espelho? Pega um espelho e bota na frente. Se o espelho ficar embaçado, você tá falando corretamente. Se não, você precisa refazer. É como se fosse aquelas pessoas que falam com a língua presa, sopa de cebola. É a mesma coisa. Sai um ventinho. Eu tô sentindo o ventinho aqui. 3. Mas eu quero falar tree. Tree não é número 3. Tree significa árvore. Tree, árvore. 3, ok? Recapitulando, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu falei em inglês, né? 8, 9, 10, 11, 11. Pode ser 11 ou pode ser 11. Tanto faz. Eu uso mais o 11, porque eu sou baiana, falo com som aberto. Mas se você quiser falar com som mais fechado, 11, no problem. Não tem problema, ok? Então, 11, 11. 12, 12. Toda vez que eu tenho um L, essa minha língua vai fazer uma curva, como se fosse uma onda, e tocar no meu palato, no meu céu da boca. Então, eu vou fazer 12. O 13, que vem da mesma família do 3, lembra que não é t, é f. É a mesma coisa no 13. 13. É como se eu estivesse espirrando. 13, né? Essa palavrinha teen no final do 13 significa adolescente. Então, significa que dos 13 até os 19 anos você é adolescente. Por isso que no final desses números nós temos a palavrinha teen. É como se fosse teen.
tim, né? Do latinha, tim. Ok? É sempre assim, tim. Então, do 13 ao 19, você sabe que no final você vai falar tim. Então, se você tem de 13 a 19, você é teen, adolescente, teenager, adolescent. Se você não tem 13, você tem menos, parabéns, você está na idade certa para a sua série, né? E você é um bebê Gugu Dadá, claro. Né? Você é adolescente a partir dos 13, bebê, sinto muito, tá? Beijo no ombro para quem, né, é bebê, sorry. Então, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Eu falo 20, mas você pode dizer 20 e não tem problema, tá? 20 ou 20. Como a minha formação é mais no inglês estadunidense, eu uso mais esse mais comido, 20. Mas você pode dizer 20 e não tem problema nenhum. A partir do 21, veja que é o 20 mais 1. 20 não é 20. 1 não é 1, então vai ficar 21. 20 não é 20. 2 não é 2, então vai ficar 22. A mesma coisa para o 23. 20 é 20. 3 é, lembra? 3, 23. 24, 20 é 20, 4 é 4, 24. E a mesma coisa, E a mesma coisa segue para os outros números. Então, 25, 20 é 20, 5 é 5, 25, 31, 30, nós estamos usando aqui que é a mesmo somzinho, 30. Então, 31 é o 30 mais 1, 30 é 30, 1 é 1, tá? 31. E por aí sucessivamente, tá? Eu não coloquei porque senão vai ficar uma lista muito longa e cansativa. Mas vocês acho que já conseguiram compreender. Se ficarem com dúvida em relação a isso, perguntem aqui no chat, tá? Mas eu acho que não vai ter problema, tá super fácil. Então, 30, 30, 40, 40. Uma observação em relação ao número 40 é que você pode reparar que 4 é 4, tem U. 14, 14, tem U. Mas quando eu chego no 40, sabe-se lá por quê? 40 não tem U. Por quê? Não sei, não tenho a menor ideia. Mas ele não tem U, tá? Então, quando você for escrever 40, lembre-se de não colocar o U depois do O. Mas 4, 14, tem o U, tá? 4, 14, 40, or 40. A mesma coisa para o 30, você pode dizer 30, como eu digo, mas você pode dizer 30. No problem. No problem, meu compadre. 50, 50. 50. 60, 60. 60. 70, 70. 70. Bem pelo nariz, 70. Or 70. 80, 80. Veja que 8 é 8. E 80 é 80. Veja a diferença, né? Eu tenho 8, 8. Eu tenho 18, 18. Lembra do espírito? 18. E tenho 80, 80. Ou 80. Tá? 90, 90. Or 90. Tá? E o 100, que eu posso dizer 1, que é 1, 100, 100, né? 1 mais 00, 100. Ou eu posso dizer só 100. Então, eu posso dizer 100, o H tem som de R, lembra? Ou eu posso dizer só 100. Se eu falar 100, já é mais que suficiente. A gente já sabe que se refere ao 100, tá? Assim, aí o que vocês vão fazer? Depois dessa parte dos números, que vocês já vão voltar, pausar, repetir, blá, 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 que é super fácil, vocês vão no caderno anotar essas questões, ou no chat aqui, né, colocar as respostas, tá? Ou, como eu falei, faz no caderno, tira a foto e posta, que aí eu vejo quem fez a atividade. Às vezes é mais fácil.
É sempre bom anotar no caderno, independente de você responder no chat aqui, tá? No Google Sala de Aula, você responder no Face diretamente, no WhatsApp diretamente. Por quê? Porque você tem um registro, não você precisa estudar para alguma avaliação, você tem como acompanhar suas atividades, tá? O que eu estou pedindo aqui? É uma questão que envolve matemática. Você vai organizar os números em ordem crescente. Um monte de gente fica confuso com esse negócio de crescente. Porque a gente tem crescente e a gente tem decrescente. Crescente, como o nome já diz, está crescendo. Então, vem do menor, do pequeno para o grande, do menor para o maior. Então, se eu tenho, por exemplo, 3, 1 e 2, a ordem crescente vai ficar 1, 2, 3, porque vem do menor número para o maior, não é isso? Se for a ordem decrescente, vem do maior, 3, para o menor, 2 e 1. Então, o que eu estou pedindo é a ordem crescente. Então, primeiro, você tem que saber esses números. Então, meu Deus, espera aí, esse 18 é o que mesmo? É 80 ou é 8? Estou na dúvida. Volta lá na página anterior e olha, super fácil, tá? Então, 18, eu tenho 12, eu tenho 8, eu tenho 10, tenho 20, tenho 6, tenho 2, tenho 16, tenho 4 e tenho 14. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números aqui. Esses números estão fora da ordem. Então, você vai primeiro saber que número é 18. Que eu não lembro. 18 é tal número. Que número é 12? Que número é 8? Que número é 10? Que número é 20? Descobri todos os números, descobri. Agora eu vou colocá-los na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Que podem ser na ordem 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser 1, 10, 15, 30, 100. É a ordem do menor para o maior, independente de eles serem sequenciais, ok? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, coloquem as dúvidas no chat, que aí eu respondo a vocês. Mas eu acho que está bem explicadinho. Ou então, volta, pausa o vídeo, volta a minha explicação, que eu acho que você vai conseguir compreender, tá bom? Vamos para o próximo, número 2, number 2. Também, gente, anota no caderno. Independente de você responder aqui, tá? Anota no caderno, porque você tem a data, tem um assunto, precisa estudar para alguma coisa, precisa provar que você estava estudando, tá tudo anotadinho ali, né? Tá bom? A segunda, vocês vão combinar as colunas. Do lado, de um lado, eu tenho aí, né? Do lado esquerdo, eu tenho os números, os nomes dos números em inglês. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho o número 1. Que número é o 1? O 1 é número 1. Onde é que tá 1? Achei, o número 1 tá aqui. O que eu vou fazer no número 1? X aqui? Não. Onde está esse parênteses, esse espacinho branco na frente do número, eu vou botar a letrinha correspondente. Então, por exemplo, letra A é o 1. Eu vou chegar no número 1 aqui no espacinho branco e colocar a letra A. Letra B, 19. Na 19 tá o número, eu vou botar a letra B. C, 4, C. Você vai botar a letra na frente do número que corresponde à tradução desse número. Tá muito fácil, né? Novamente, não entendeu? Volta, voltou, continua sem entender? Pode perguntar que a gente está aqui para responder. Terceira questão, terceira e última questão é: agora escreva e leia os números em inglês. Então, em casa, você vai escrever, mas já tem um número aí, mas não é para escrever o numeral, é para você escrever por extenso, né? Em matemática se usa muito esse vocabulário. O que é por extenso? É o nome do número em inglês, não é em português. Eu não vou chegar na letra A, tem um numeral 7 aqui, vou escrever do lado S-E-T-E, 7. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu não estou ensinando português. Eu quero que você escreva em inglês. Então, como é 7 em inglês, você vai escrever o nome do número em inglês. A mesma coisa para o 15, para o 3, para o 12, para o 14 e para o 8. Tá certo? Então, além dessa atividade aqui, que eu estou passando, eu vou passar uma outra atividade, tá? Então, nessa aula 2, vocês têm a aula, que é esse vídeo aqui. Vocês vão ter um outro vídeo com os números, que eu já falei aqui, né? Vocês têm que responder essa atividade. Ainda vai ter uma outra atividade que eu vou mandar junto também, tá certo?
Então, fiquem sempre atentos. Tem semana que eu não vou postar a aula, mas eu vou postar a atividade. Então, fiquem atentos, porque provavelmente, pelo menos de 15 em 15, eu vou tentar de toda semana colocar uma atividade sobre o assunto da aula que eu dei naquele período. Então, é importante vocês ficarem atentos e atentas, tá certo? Valeu? Bem, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, podem tirar aqui no chat, tá bom? Eu espero que vocês aprendam bastante, que vocês gostem da aula, né? E que esteja sendo algo proveitoso para vocês, assim como está sendo para mim, né? Para mim está sendo um prazer vir aqui dar aula para vocês. É uma pena que a gente está à distância, mas na medida do possível a gente está fisicamente distante, mas de coração a gente está próximo, né? E eu espero sinceramente mesmo que vocês estejam bem, né? Na medida do possível, todos vocês, que suas famílias, que vocês estejam bem, né? Estejam com saúde, com prosperidade, com tranquilidade, tá bom? Tô com saudade de vocês, viu? Um grande beijo, grande abraço com álcool gel da Teacher Nanda de vocês, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, tá? E basicamente é isso, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem bem. Namastê. Beijão.